Capelobo, o lobisomem amazônico. Olá, como vão? Espero que estejam bem. Se você pensa que apenas os americanos têm o pé grande ou o Sasquatch, está muito enganado. Na Amazônia, também tem na sua cultura o seu pé grande, conhecido pela cultura local como o capelobo. Mas acredita-se que ele, na verdade, é um lobisomem. Muitos acreditam que ele é um curandeiro, que ficou velho demais em sua tribo e entrou para dentro da mata, para se tornar nessa criatura lendária. Já outros acreditam que ele é apenas uma criatura mística, que a natureza criou para que pudesse proteger a floresta. Nesse vídeo, irei contar alguns casos de pessoas que tiveram contato ou tiveram algum encontro com o capelobo. O primeiro caso aconteceu com meu irmão. Ele era bem novo e estava caçando com seus amigos. Era uma época muito difícil de caça, estava muito quente, houve poucas chuvas e a situação estava precária, levando os mais novos a buscarem uma forma de adquirir alimento na mata. Era mais um dia quente. Eles estavam descansando numa região de mata. Estavam na lateral de um morro. Estavam comendo rapadura e farinha, que era o que tinha para lanchar naquela época. De repente, eles escutam um grito, alguns quilômetros abaixo de onde eles estavam. Aquele grito parecia ser de alguém que estava perdido, mas não era um grito pedindo socorro. Era apenas um grito aleatório no meio da mata. Infelizmente, um dos mais novos respondeu àquele chamado. Logo ele foi repreendido pelo mais velho, dizendo que não era para responder. Mas já era tarde demais. Aquilo que eu havia gritado responde ao chamado do mais novo. E dessa vez o grito vinha na direção daqueles rapazes. O mais novo então diz que eles devem ir embora imediatamente daquele lugar. Então eles seguem a trilha que havia no meio da mata, que iria sair daquele lugar onde eles estavam. Se você já viu alguma vez cenas de cães caçando, você sabe que eles vão na direção daquilo que está emitindo o som. Porém, dessa vez, nem mesmo os cães tiveram coragem de ir na direção daquele som. Os cães acompanhavam aqueles rapazes, com o rabo entre as pernas e com os pelos ouriçados. Outro grito emitido por aquela criatura, e dessa vez já estava bem mais próximo. Seja o que fosse aquilo, estava vindo bem rápido na direção dos rapazes. Eles apressam o passo, queriam sair rapidamente daquela mata fechada. Outro grito é emitido por aquele ser, e dessa vez estava exatamente onde eles estavam lanchando. E parece que a criatura sentiu o cheiro dos rapazes, pois o seu grito era muito mais forte e estridente. Os rapazes tinham certeza de que aquilo os estava perseguindo, e dessa vez eles começaram a correr dentro da trilha. Outro grito é emitido. Aquela criatura já estava bem mais próximo deles. Finalmente, eles conseguem sair em campo aberto. Dessa forma, eles poderiam aumentar a velocidade da sua corrida. Aquela criatura solta outro grito, e quando os rapazes olham para trás, eles podem ver aquela criatura entre as árvores. Aquela criatura era enorme, com o corpo coberto de pelos negros. Como o sol estava alto, parecia que a criatura não queria sair em campo aberto e perseguir os rapazes. Porém, a criatura não parava de gritar na direção dos rapazes, o que os fazia arrepiar todo o corpo. Eles correm o máximo que podem, até depois de atravessar um rio. Quando eles ouvem a criatura gritando para longe, eles percebem que ela não vai persegui-los até ali. Eles finalmente podem descansar um pouco e vão embora para casa. Ao chegarem na cidade e contar o acontecido às suas famílias, os mais velhos disseram que eles tiveram sorte, pois eles tiveram o encontro com o capelobo, que é o lobisomem amazônico. E toda vez que o meu irmão tenta imitar o som daquela criatura,
O braço dele arrepia até hoje quando ele conta a história. O segundo relato quem me contou foi o meu próprio pai, pois ele trabalhava em um garimpo próximo da região onde estavam construindo a Transamazônica. Na época, o exército ia até os garimpos buscar novos homens para trabalhar na frente da estrada, pois antes que os tratores pudessem passar, os homens iam na frente, abrindo picadas, levando os engenheiros que poderiam verificar se a estrada podia ou não passar por aquele local. Porém, o exército estava com dificuldades de encontrar homens dispostos a trabalhar com eles. Não porque era o exército, mas os homens da região estavam sabendo que as pessoas que trabalhavam na frente, na mata, estavam morrendo e ninguém sabia o motivo ou qual animal estava fazendo aquilo. Tudo o que sabiam é que os homens que iam na frente nunca mais voltavam, e quando outros eram mandados, encontravam os corpos daqueles que estavam na frente. Mas os corpos daqueles homens não estavam sendo devorados. Alguma coisa os estava matando, por prazer ou por vingança, talvez por aqueles homens estarem invadindo seu território. Dessa forma, os homens não queriam mais trabalhar, abrindo a picada para a estrada passar. O exército então se viu obrigado a capturar aquela criatura, seja ela qual fosse. Eles armaram uma jaula com uma vaca dentro, mas no outro dia a vaca continuava lá. Eles viram rastros de algo rodeando a jaula, mas aquilo parecia não ter interesse nenhum na vaca que estava presa. Eles perceberam então que o que realmente aquela criatura queria era matar os homens que estavam na frente. Eles precisavam de que alguém se voluntariasse para aquela tarefa árdua. Depois de muitos negarem, um homem aceitou a tarefa, mas pediu em troca uma grande quantia em dinheiro. Após o acordo ser fechado, eles levam o homem até a jaula, o deixam lá, para que no outro dia pudessem buscá-lo, esperando que ele ainda estivesse com vida e a criatura estivesse presa. A jaula tinha 2 compartimentos, um lugar onde a criatura poderia entrar, que em tese ficaria mais próximo do homem, e assim que ele entrasse, a jaula se fechava e a criatura ficaria presa. No outro dia, quando os homens e os soldados do exército estavam chegando, eles podiam ouvir o grito daquela criatura. E o grito daquele ser fazia todos arrepiarem os seus corpos. E ao chegarem, não podiam acreditar no que estavam vendo. Era uma criatura grande, com o corpo coberto de pelos negros. Aquilo exalava um fedor que ninguém conseguia aguentar. O homem que aceitou a tarefa estava desmaiado na sua jaula, e a criatura tentava o tempo todo alcançar o seu corpo. Após usarem bastante tranquilizantes, eles conseguem fazer com que aquela criatura durma, podendo resgatar o homem que estava do outro lado da jaula. Eles amarram bem a criatura, pois suas mãos tinham garras que poderiam facilmente cortar qualquer um deles. Eles finalmente entenderam o porquê dos seus homens estarem morrendo. A criatura foi posta em um caminhão e foi levado para Brasília. E o exército obrigou a todos aqueles homens a não contar o que havia acontecido, pois o medo poderia impedir de que a estrada pudesse ser construída. Somente anos após a estrada finalmente ter sido terminada é que aqueles homens criaram coragem para contar as suas histórias. O outro relato, quem me conta foi meu avô. Ele trabalhava abrindo picadas, um local onde era para fazer demarcação de terras. Isso era em uma época onde as matas eram bem mais fechadas e desbravadas do que são hoje. Ele e seus amigos se dividiam em 2 grupos de 6. Um grupo ficava no rancho, fazendo a comida para os seus companheiros que estavam trabalhando na mata fechada. Por volta de mais ou menos 10 da manhã, eles escutam as carabinas dos seus companheiros serem disparadas.
Naquele momento, eles imaginam que seus amigos encontraram algum animal feroz, ou até mesmo tiveram um encontro com índios. Sim, naquela época o embate com índios era uma coisa constante. Então aqueles homens pegam as suas espingardas e vão em direção aonde seus amigos estão. Seus amigos estavam alguns quilômetros dentro da mata, e mesmo com o caminho sendo aberto, não era algo fácil de chegar lá. Eles passam a ouvir somente 5 disparos, sinal que provavelmente um dos seus amigos já não se encontrava mais com vida. Quando eles andam mais um pouco, eles passam a ouvir somente 4 disparos. Eles buscam apressar o passo, mas dentro da mata era uma coisa complicada de se fazer. Logo eles passam a ouvir somente 3 disparos. O que estivesse atacando seus amigos não era nada humano. Pois seja lá o que fosse, depois de tantos tiros serem disparados, já teria ido embora, mas continuava tirando a vida dos seus amigos. Quando faltava 1 quilômetro para eles chegarem, apenas 2 tiros são escutados. O que quer que fosse aquilo, continuava indo para cima de seus amigos. Eles então percebem que não conseguiriam salvar nenhum deles, e quando estavam chegando próximo, eles diminuíram o passo, queriam apenas poder ver o que estava matando seus amigos. E ao chegarem lentamente, eles puderam ver uma criatura grande com os pelos negros e estava segurando seu último amigo vivo. E aquele homem estava com seu facão em punho, tentando cortar aquela criatura. Porém, após dar vários golpes de facão, aquilo parecia não surtir efeito. A pele da criatura era grossa demais. Então a criatura trava suas presas na cabeça do amigo deles. E após ouvirem um estalo, o braço do seu amigo para de se movimentar. A criatura olha para o lado, procurando se algum deles ainda estivesse vivo. Aqueles homens percebem que se eles atirassem na criatura, eles teriam o mesmo destino dos seus amigos. Pois quando a criatura vai embora e eles vão sepultar os seus amigos, eles encontram várias cápsulas das espingardas que eles dispararam. E parecia que nenhum tiro surtia efeito naquela criatura. Depois daquilo, meu avô nunca mais quis trabalhar com aquilo. Preferiu ganhar pouco em fazendas próximas da cidade do que correr o risco de encontrar aquela criatura novamente. Meu avô ainda conheceu um homem que teve um encontro com o Cape-Lobo. Ele trabalhava também com picadas. Só que esse homem trabalhava sozinho com seu cão. E em um dia de trabalho, o seu cão rosnava mais do que o normal para a mata. E uma dessas criaturas tentou atacá-lo. Ele disparou sua arma, mas não surtiu efeito. Então seu cão se sacrifica, pulando em cima daquela criatura, mordendo seu braço. Ele foge do local, mas aquela criatura, após matar o seu cachorro, o persegue por vários quilômetros. Até mesmo após ele atravessar um rio, aquela criatura continuou a persegui-lo. Ele só conseguiu escapar após cavar um buraco e se enterrar completamente, deixando apenas o seu nariz do lado de fora para que pudesse respirar. E aquele homem pôde sentir as pisadas daquela criatura procurando onde ele estava. Se ele não tivesse encontrado aquela terra fofa, ele provavelmente teria o mesmo destino do seu cão. Ele só levantou de onde estava quando sentiu o sol quente no outro dia tocar a ponta do seu nariz. Ele voltou para a cidade e só depois de vários anos é que ele voltou a trabalhar com aquilo, e ele já tinha outro cão inseparável com ele. Hoje não temos tantas matas fechadas como antigamente. Mas se você for para a Amazônia, tenha certeza que lá ainda existem bastantes lugares inexplorados. E se um dia você for para uma região de mata fechada, tome cuidado com o que pode estar à espreita te observando entre uma árvore e outra.
Nunca se sabe se o lobisomem amazônico ou capelobo estará observando você. Essa foi a história de hoje. Fiquem bem.